Bom, por fim, nós fizemos então a modelagem computacional no software SAP 2000 para que nós pudéssemos avaliar os efeitos das ligações rígidas e flexíveis nas estruturas. Nós modelamos então três pórticos espaciais, sendo o primeiro deles contraventado e com suas ligações rotuladas, exceto a base por questões isostáticas. Já o pórtico do meio, ele tem a base engastada e a ligação pilar-viga rotulada. Já o pórtico 3, todas suas ligações são rígidas. Foi aplicado então 300 kN em cada nó para simular então uma sobrecarga ou um peso próprio, e aplicado lateralmente 50 kN em cada nó, simulando um vento de sobrepressão. Foi analisado então as tensões nas barras. Foi visto que o pórtico contraventado, o mais à esquerda, apresentou uma distribuição de tensão mais uniforme, tendo todas as suas barras submetidas a tensão menor que 50% da resistência do material, por isso apresentou cor azul em todas as barras. Já o pórtico do meio, ele apresentou um maior esforço nos pilares do que nas vigas. Isso se dá devido ao esforço horizontal do vento, que causa momento na base dos pilares, mas estes não transferem para as vigas, devido às ligações rotuladas. Comparando com o pórtico totalmente rígido à direita, a gente vê que o comportamento é o contrário. No pórtico rígido, as vigas são mais solicitadas que os pilares, principalmente aquelas que estão paralelas ao carregamento. Isso se dá devido à direção do momento causado pela força horizontal, que dessa vez é transferido para as vigas, que acabam sendo mais solicitadas. No diagrama de esforço normal, pode-se observar que os contraventamentos ajudam de maneira sutil na resistência à tração e compressão. Já nos pórticos rígidos e flexíveis, pode-se perceber que não tem uma grande influência dos tipos de ligação nesse diagrama. Já no diagrama de momento fletor, pode-se observar que o pórtico contraventado praticamente não apresenta esforço de flexão, pois os contraventamentos travam totalmente a estrutura, impedindo que ela flexione. No pórtico rotulado, a gente pode ver que as vigas não sofrem momento fletor algum. Claro que isso se trata de uma situação ideal, onde a ligação é 100% flexível. E então todo momento é resistido pelos pilares. Isso justifica o fato das vigas nesse pórtico não terem sido tão solicitadas. Já no pórtico rígido, a gente vê que o momento há uma inversão de esforços no próprio pilar, uma vez que ele começa com um momento positivo e termina com um negativo, e esse momento é 100% transmitido para a viga. Claro que, de novo, estamos tratando de um caso ideal, porém a gente pode ver que a magnitude dos momentos do pórtico rígido é menor que do pórtico flexível, mas que nenhum desses dois casos se comportou tão bem a flexão quanto o pórtico contraventado. Agora a gente pode observar a deformada da estrutura. Com a deformada da estrutura, ela age em conjunto com o diagrama de momento fletor, não é estranho observar que o pórtico contraventado apresentou a menor deformada possível. Já o pórtico das ligações flexíveis foi que apresentou o maior deslocamento, porém esse deslocamento foi linear. Já o pórtico rígido apresentou o menor deslocamento que o pórtico flexível, visto que suas ligações rígidas transferem integralmente os esforços de flexão dos pilares para as vigas, diminuindo então a flexão dos pilares e, por consequência, a deslocabilidade lateral do pórtico. Já no segundo caso, foram modelados 3 pórticos tridimensionais submetidos a cargas lineares de 30 kN por metro, ao invés de cargas concentradas em seus nós. Analisando as tensões nas barras, é possível notar que o pórtico rígido, à direita, foi que apresentou menor tensão nas vigas. Isso se dá pois a viga submetida à flexão no pórtico rígido transfere parte de seu momento para o pilar, o que não acontece no pórtico flexível, que é o pórtico do meio. Todo o momento fletor gerado é resistido pela viga.
É possível ver até que a seção do pórtico da viga do pórtico do meio foi redimensionada pelo software, pois, caso não tivesse sido, ela teria estourado a tensão admissível. Já no pórtico flexível, é possível notar que a viga foi mais solicitada do que a do pórtico flexível, e isso pode causar uma certa dúvida. Isso acontece pois, além do esforço de flexão resistido por essa viga, ela resiste também à reação do contraventamento comprimido, que acaba causando uma tração nesta peça, fazendo com que ela tenha ficado com quase 100% da sua resistência. E esse foi o nosso estudo sobre ligações metálicas e interface aço-concreto. Muito obrigado.